O que que o Botafogo tem que fazer hoje para ganhar do São Paulo e afastar um pouco, pelo menos, essa má fase, vencer, convencer, jogar bem? Eu confesso que eu já estou satisfeito com a vitória, mesmo que não jogue tão bem. Mas é importante dar uma resposta, porque o time não vem atuando da forma como a gente espera e da forma como tem que jogar. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, o Botafogo é o atual campeão da Taça Libertadores da América. Então não dá para ficar jogando como a gente vem jogando, a forma como a gente perdeu para o Bragantino também foi extremamente dolorosa, né? Perdemos para um time que deve figurar lá embaixo durante o campeonato e sem produzir praticamente nada. O São Paulo é um time muito traiçoeiro. Ele é um time que dificilmente joga bem, mas ele conquista resultados importantes. E isso o Zubeldia faz colocando as linhas bem baixas, né? Fazendo uma espécie de ferrolho e saindo em contra-ataque com velocidade. Eu não sei se ele vai ter coragem para marcar a saída de bola do Botafogo. Tá nítido que esse é o grande ponto fraco desse time do Renato Paiva, a saída de bola. E se você marcar uma pressão, fizer uma pressão bem feita, o Botafogo tem sucumbido, né? Mas eu não sei se ele vai ter essa coragem de chegar dentro do Newton Santos e colocar as linhas lá em cima, partir para cima do Botafogo para roubar a bola e para fazer o gol, não sei. Eu acredito mais que ele vá segurar o time dele, esperar o Botafogo errar, que é uma coisa que o Botafogo vem fazendo com muita frequência, e a partir do erro estocar um contra-ataque em velocidade para fazer o gol. A vantagem da gente hoje é que não tem Lucas, né? Que é um jogador fundamental para essas transições, porque ele carrega muito bem a bola, é veloz, tem habilidade, sabe finalizar. Enfim, o Lucas realmente é acima da média. Mas eles devem entrar com o Ferreirinha. Então, o Ferreirinha também é um cara que, obviamente, não tem o mesmo punch do Lucas, mas ele também tem muita velocidade, tem drible, tem um contra um. Então, é um jogador que pode ser muito perigoso nessa tentativa do São Paulo de jogar no erro do Botafogo. É a estratégia que normalmente o Zubeldia toma. Ele gosta muito de jogar no erro do adversário, principalmente quando ele enfrenta um adversário que é superior a ele e ainda por cima atuando na casa desse adversário. Então, eu não acredito que ele vá ter uma postura tão diferente. E o que, que o Botafogo tem que fazer para superar isso? Né? O que, que o Botafogo tem que fazer para quebrar esse ferrolho? A gente tem enfrentado muitas dificuldades e as más notícias que a gente tem logo de cara são as seguintes. Primeiro, aquela coisa de Barbosa fazer lançamento para infiltração do Igor Jesus, esquece. Porque quando o time joga com a linha, quando o time adversário joga com essa linha muito baixa, não tem espaço. Não tem como o Igor Jesus atacar as costas da defesa se a defesa está toda plantada lá atrás. Não tem como infiltrar. Então a gente já perde talvez a única jogada que o Renato Paiva vem demonstrando como forma de saída de bola. Vai ter que jogar curto, tá? Agora, o lado bom é o seguinte: se o São Paulo realmente recuar bem, a gente pode chegar no campo de ataque com mais facilidade do que a gente vem enfrentando, porque a gente vem sofrendo muita dificuldade para sair de trás, sofrendo uma pressão. O São Paulo não fazendo essa pressão, a gente vai conseguir transitar mais tranquilamente pelo campo. Quando chegar ali na intermediária ofensiva, é que a gente vai bater de frente com o ônibus tricolor montado nas suas imediações. Então, o Botafogo precisa trabalhar melhor essa circulação de bola. Agora, a minha visão é a seguinte: tem que mudar a escalação. Ele querendo ou não querendo, ele tem que parar de teimar com uma coisa que não está funcionando e que, se funcionar lá na frente, ele pode pensar, mas nesse primeiro momento não funciona. Então, Patrick de Paula não pode ser camisa 10. Ele está apaixonado pelo Patrick de Paula, o Patrick de Paula tem que jogar, então coloca ele de volante. Agora, é muito complicado, você vai barrar o Marlon Freitas, né? É, é meio forçação de barra, mas, então, assim,
ele tem que entrar com Marlon Freitas com Gregory, como sempre. Savarino é o 10, Savarino é o meia, que a torcida diz que não tem meia, né? Porque fica sendo influenciada por mídia. Savarino é o 10, na esquerda, Matheus Martins e na direita, o Arthur. O que acontece? Dessa forma, ele tem dois jogadores nas pontas velozes, dois jogadores que têm arranque, que tem um contra um, jogadores que podem quebrar linha. O Arthur vem sofrendo muito porque ele tem sido a única alternativa do Botafogo para fazer esse trabalho. E aí a marcação fica muito mais facilitada, né? Os caras já sabem que quem é que vai receber essa bola e vai tentar uma jogada diferente, vai tentar um contra um, é o Arthur. Então você já desloca uma marcação reforçada ali no setor dele, e aí o Botafogo fica sem jogada. Então a gente precisa ter dois pontas em condições de partir para dentro, de ir para o X1, de tentar um drible, de fazer uma jogada individual. A gente precisa disso, porque o Santi Rodrigues não vem entregando, pelo menos até agora, ele não vem entregando isso, né? Ele é um jogador muito mais de pegar a bola, querer trabalhar, querer circular. Ao meu ver, esse cara é muito mais um meia do que um ponta, tá? Por mais que diga, não, mas ele é um ponta que deriva para o meio, que busca associação, mas aí ele sai da ponta, né? Então eu não sei se ele é esse jogador. Claro que a gente ainda não viu nem um décimo do melhor do Santi Rodrigues, então ele pode se tornar esse jogador, mas nesse momento não. Então eu entraria com o Matheus Martins na esquerda e na lateral o Cuiabano. E olha, muito claro, Alex Telles é craque. Alex Telles é um lateralzaço. Só que no atual momento, que o time ainda não está encaixado, que o time ainda não tem os mecanismos de movimentação, de recomposição, tudo isso bem afinado, o Alex Telles vem sofrendo muito, porque ele não é esse jogador para ficar indo e voltando, indo e voltando, indo. Aí perde a bola, recompõe rápido, aí volta. Ele não é esse jogador. Ele é um jogador que tem a qualidade técnica, que tem o posicionamento, que tem a jogada de apoio, né? O jogo apoiado, que consegue derivar um pouquinho para o meio para ajudar os volantes do Botafogo. Então, como o Botafogo vem sofrendo muito e tomando muito contra-ataque, perdendo bola o tempo todo, e vai e volta, tem que recompor em velocidade, eu não vejo o Alex Telles neste momento para jogar ali. Então, coloca o Cuiabano, porque aí dessa forma você tem dois jogadores agudos no lado esquerdo e o Matheus Martins ele consegue partir, trazer para o meio e abrindo o tal do corredor para o Cuiabano passar. Acho que assim a gente vai ficar muito mais forte do lado esquerdo e aí o Arthur já não fica tão sobrecarregado. Você passa a ter uma imprevisibilidade na hora de agredir o adversário, porque não sabe se você vem pela esquerda ou se você vem pela direita. E na lateral direita, hoje eu entraria com o Vitinho. Eu venho defendendo sempre o Matheus Ponte. Acho que o Matheus Ponte tem mais potencial para se tornar melhor do que o Vitinho é, tá? Mas isso é uma opinião, isso não é uma coisa constatada, não é uma coisa factual. Só que se a gente entrar com o Cuiabano na esquerda, que é um jogador de muito apoio e nem sempre de tanta marcação, é importante você ter do outro lado um jogador que saiba fazer melhor essa contenção. E o Vitinho, nesse aspecto, é muito melhor do que o Matheus Ponte, ele é muito mais tático do que o Matheus Ponte. Então você segura um lado, solta um pouco mais o outro lado, mas ao mesmo tempo, se tiver uma inversão de bola bem feita, você pega o Arthur na velocidade, que também é um cara que tem esse um contra um, e acho que assim o Botafogo ficaria mais imprevisível, com mais recursos, com mais alternativas para atacar o time de São Paulo. Me incomoda muito a falta da bola parada, que foi tão importante para a gente no ano passado. Hoje em dia, o Botafogo, além de não fazer gol de bola parada, ele nem cria chances, ele nem cria alternativas. Então, a nossa bola parada realmente está muito abaixo do que precisa estar, principalmente quando o Renato Paiva fala que quer que o Botafogo jogue com a posse de bola, empurrando o adversário. Quanto mais você tem a posse de bola e empurra o teu adversário, mais ele fica fechado naquele ferrolho e menos espaço você tem para jogar. Então, uma jogada de escanteio, uma falta, uma bola parada lateral, é isso que muitas vezes define o placar ou até a abertura, entre aspas, o desbloqueio daquela defesa. Então, também está faltando
investir nisso. Eu vejo essa a estratégia para a gente superar a defesa do São Paulo e sair do Newton Santos com 3 pontinhos. Uma outra coisa aqui que eu quero comentar, que incomoda demais, e eu acho que a gente fala pouco sobre isso na grande mídia, então você nem vai ouvir falar. O Botafogo hoje joga dentro da sua casa, no estádio Newton Santos, às 18h30, num dia de semana. Às 18h30, as pessoas ou ainda estão no trabalho ou estão voltando do trabalho. Então a tendência é que a gente tenha um público muito fraco hoje no estádio Newton Santos. E aí a gente vai perdendo aquela força do nosso mando, porque o nosso mando ele é muito forte, óbvio, que por causa do tapetinho, que porque o time está acostumado a atuar ali, que o Botafogo se sente muito à vontade, mas a torcida é fundamental. A torcida do Botafogo, quando ela está disposta a apoiar e não ficar só cornetando ou marcando jogador A, jogador B, é uma torcida que empurra o time, que ajuda. Até o Renato Paiva já elogiou em pouco tempo de casa, né? Mesmo sem conhecer muito a nossa torcida. Então, a gente toda vez que joga em casa pelo Campeonato Brasileiro, a gente joga em horários péssimos para o torcedor ir ao estádio. E aí eu fiz um levantamento muito rápido aqui, que é o seguinte: a nossa estreia em casa foi contra o Juventude num sábado às 21 horas, ou seja, um horário péssimo. Aí hoje a gente joga quarta-feira, 18h30, um horário que eu considero pior ainda, porque o outro, bem ou mal, é no sábado, né? Agora, numa quarta-feira em que está todo mundo trabalhando, se deslocando no transporte público, olha, vou te contar. Aí depois a gente atua em casa novamente na sexta rodada contra o Fluminense, clássico vovô, sábado, 21 horas. De novo, um horário ruim. Porque não adianta você dizer assim, ah, mas é sábado e tal. Cara, 21 horas é um horário ruim. Tem gente que mora longe. Tem gente que tem que pegar ônibus para ir para o estádio Newton Santos e para voltar 11 horas da noite, para ainda esperar um busão, para ainda pegar um trem. Porra, é ruim. Então, de novo, um horário chato para a torcida do Botafogo. Aí na oitava rodada a gente joga em casa novamente contra o Internacional, domingo 20 horas, que é pior ainda, porque o dia seguinte é a maldita segunda-feira, que todo mundo tem que acordar cedo para trabalhar. Então você vai para o estádio Newton Santos domingo, 8 horas da noite, para sair de lá 10 horas da noite, para você chegar em casa 10h30, 11 horas, seja lá que hora que for, para ainda tomar um chuveiro, porque você chega do estádio sempre meio magoado, para você tomar um chuveiro e ainda ir dormir. Então, assim, o dia seguinte é segunda-feira, cara. É dia útil, todo mundo trabalha. Então, mais um. Aí, a próxima rodada que a gente joga dentro do Newton Santos será a 10ª. E aí, depois de 10 rodadas, nós temos um jogo bom para a torcida ir, porque o jogo é sábado, 16 horas. Um horário maravilhoso, um horário que aí o torcedor não vai se realmente ou não puder, não tiver dinheiro, né? Ou se não quiser, porque a questão de horário, de viabilidade para ir e voltar para o estádio Newton Santos não é nada do outro mundo. Então a gente só vai jogar dentro da nossa casa num horário decente para o torcedor na 10ª rodada. Eu queria ver o John Textor reclamar sobre isso. Eu queria ver uma pressão na CBF, ao invés de só falar agora que apoia o Edinaldo e que o Edinaldo será a mudança do futebol brasileiro. Então, para mudar o futebol brasileiro, também tem que mudar nessas coisas, né? Porque a gente joga fora de casa, domingo, 16 horas, o jogo contra o Atlético Mineiro é 16 horas, vai estar o Mineirão lotado, os caras vão estar babando para ganhar da gente. Aí quando a gente vai jogar em casa é domingo, 8 horas da noite, sábado, 9 horas da noite, quarta-feira, 18h30. Tá na hora também do Botafogo se mexer mais nesse bastidor para mudar essa situação e o torcedor alvinegro ter a possibilidade de ir ao estádio tranquilo, de encher o Newton Santos, porque a gente também está precisando. Se nesse mau momento a gente tivesse as 30 mil pessoas lá no Newton Santos fazendo aquele rebu que a gente sabe fazer, com certeza o Botafogo teria mais força ainda
para superar esse mau momento. Mas é isso, hoje é tudo nosso. Vamos ganhar de qualquer maneira, nem que seja de 0,5 gol de pênalti cavado. Dane-se. 3 pontos na nossa conta. Se jogar bem, melhor ainda, a gente diminui um pouco as críticas a esse trabalho do Renato Paiva, que até agora não deu suas caras. Certo? Até.